agora, como eu falei anteriormente, né, esse lado de cá a gente tá usando menos produtos, então eu vou usar pro lado de cá uma make mais leve e pro lado de cá uma make um pouco mais elaborada, tá? Então pro lado de cá, eu vou pegar uma sombra clarinha aqui, ó, e vou aplicar em toda a pálpebra móvel aqui. Vou dar uma iluminadinha aqui com essa sombra também. E o côncavo, eu vou dar uma leve marcadinha nele com o mesmo contorno que eu usei no rosto. Quando eu vou marcar o meu côncavo, eu vou pegar como base esse ossinho que eu tenho aqui, ó. Então, independente do seu formato de rosto, né, de olho, esse pincelzinho ele vai entrar aqui no seu côncavo, ó. Então, você vai sempre marcar aqui. Você aplicou aonde que ele afunda é aonde que é a sua marcação de côncavo, tá? Onde que eu sei até onde que eu levo essa sombra? Então, eu sempre vou usar como referência a minha sobrancelha aqui, ó, tá? Então, por exemplo, o acabamento sempre vai ser puxando aqui pro finalzinho da sobrancelha, ó. Então, cada pessoa, ela vai ter um ângulo diferente da sobrancelha. Tem pessoas que a sobrancelha vem mais até aqui. Então, você sempre vai respeitar esse formato da sobrancelha e o formato do seu côncavo, tá? Então, para finalizar esse olho, eu vou passar um pouquinho do lápis aqui no cantinho, ó. Em cima e embaixo. Vou dar uma esfumadinha nele. Quando eu passo nos cantinhos, eu abro mais esse olhar, tá? E vou aplicar a máscara de cílios. Máscara de cílios sempre olhando para baixo. E aí eu vou ir dando varridinhas para cima, ó. Se acontecer de borrar, igual aconteceu aqui, eu não vou limpar esse olho agora. Eu vou esperar ele secar e depois eu venho só com um cotonetezinho, um algodãozinho e tiro. Se eu limpo agora, eu acabo de borrar tudo, tá? Então isso é muito importante. Foi até bom que aconteceu aqui, porque às vezes borra e a gente já quer logo limpar e a gente estraga tudo que a gente fez, tá? Então apliquei aqui, eu vou ir dando varridinha, ó. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é dar uma seguradinha aqui, ó. Que aí ele dá tipo um convexinho assim natural, ó. Então, olha que lindo que fica. Passar embaixo é opcional. Então, se você gosta, você dá uma passadinha aqui também, ó. Eu particularmente não gosto muito, mas eu vou passar aqui pra vocês verem. Vamos limpar aqui agora, tá um cotonetezinho limpinho aqui, ó, sem nada. Aí só vou repassar novamente a sombrazinha aqui. E prontinho. Então agora a gente vai fazer a técnica mais elaborada do outro lado, tá? E eu vou fazer uma base com primer, tá? O primer, ele vai ajudar a fixar ainda mais essa sombra e ele vai também realçar a cor dessa sombra. Então, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou passar onde eu não passei o primer. E vou passar onde eu passei o primer. Então, olha só como fica muito mais realçada essa sombra e ela vai fixar por muito mais tempo, tá? Então, eu vou começar aplicando primer aqui em toda a minha pálpebra móvel. E aí, agora,
eu vou construir um côncavo aqui com essa sombra marronzinha aqui, ó. O marronzinho, ele sempre vai ser a base de todas as sombras, até a sombra colorida, tá? Então, essa base que eu estou fazendo aqui, vocês conseguem usar qualquer sombra que vocês tenham em casa, tá? Então, vou começar aqui, ó, marcando aqui no cantinho, aplico essa sombrazinha mais clarinha aqui no cantinho e trago aqui pro côncavo, ó, e trago até no meio. Agora, eu vou pegar um marrom, a que eu tô usando é a Cinnabar, que é um pouquinho mais escurinho. Olha como que vai ficando bem linda essa sombra. Aí eu limpo bem o pincel, volto na sombra mais clarinha e faço aqui, ó, marco o côncavo novamente para tirar aquela marcação entre uma e outra, ó. Lembrando que aqui eu sempre vou puxar para fora e para cima, em direção à sobrancelha aqui, ó, finalzinho da minha sobrancelha, ó. E essa é uma parte que não pode ter pressa, porque quanto mais você esfuma, mais bonito vai ficar essa sombra. Olha que lindo que ele já fica. Aí, se eu quero ele ainda mais escuro, eu vou vir pegar uma sombra marronzinha aqui, mais escurinha, e venho aqui no cantinho, ó. E ó, essa sombra é uma sombra chiquérrima. Ela vai entrar bem em todas as ocasiões. Eu usei aqui, ó, o mais clarinho que eu usei foi essa. Depois, no intermediário, eu usei esse. E nessa sombra mais escura, eu usei o próprio contorno, tá? Então, eu gosto muito de usar um produto, você não precisa ficar assim muito bitolado em produto ser para uma única função. Então, eu uso muito sombra, contorno como sombra, blush como sombra, que aí você consegue ter um produto ali que vai funcionar em várias outras modalidades do que você realmente comprou ele. Então aqui ela já fiz essa preparação desse fundo bem bonito. Eu vou pegar uma clarinha aqui agora. Eu vou jogar uma opacazinha, mas você pode usar uma clarinha com glitter, ó. Como toda essa base marrom que eu fiz foi uma sombra opaca, então essa clarinha também eu trouxe uma opaca, mas depois eu vou jogar uma com glitter aqui por cima para ser mais uma opção para vocês, tá? Então marquei bem aqui, ó, o cantinho dela para dar essa iluminada aqui no olhar, ó. E aí eu pego agora novamente o pincelzinho sem nada e venho aqui só para fazer esse degradê, para não ficar aquela marcação. Fiz aqui, eu terminaria esse olho aqui tranquilamente, dessa forma. Eu vou trazer agora o lápis preto dentro da linha d'água. E vou esfumar ele por fora com a minha sombra marronzinha. Se cair um pouquinho aqui, vocês dão uma varridinha. E olha que lindo que ele fica. Então, vamos aplicar agora um delineador nesse olhar aqui.
Eu começo bem fininho aqui, ó, no comecinho do olho. Como se eu estivesse colorindo aqui os meus cílios. E aí eu sempre vou, firmo um pouquinho e volto, para que essa marcação dele não ultrapasse até onde que ele pode ir, ó. E esse acabamento no final eu vou fazer com o olho aberto, que é o famoso gatinho, né? E aí você vai puxar até onde fica mais confortável para você, tá? Então como que eu vou marcar? Com o olho aberto aqui, eu pego aqui do meio do meu olho aqui, ó, desse meiozinho, e faço um risquinho aqui até onde eu quero levar ele, ó. Fiz essa marcação, agora eu vou vir e vou encontrar aqui, ó, o meiozinho aqui, onde eu já tinha feito, ó. Tá? No meu caso, eu não gosto dele muito alongado. Então agora eu vou acabar de fazer o acabamento aqui. Olha, eu não gosto dele tão alongado, tá? Mas se você gosta, você pode puxar mais. E eu vou vir agora novamente com a minha máscara de cílios. E prontinho, um olho mais elaborado para quem gosta de um olho mais, quem gosta de um olho mais levezinho e quem gosta de um olho mais elaborado. E aí uma grande dúvida também que sempre surge na maquiagem dos olhos, na aplicação do lápis, é como aumentar ou diminuir o olhar. Então uma opção para quem tem os olhos muito pequenos é ter um lápis branco, bege, que aí você vai passar dentro da linha d'água e ele vai dar um resultado de abrir os olhos, tá? E sempre quando for aplicar, sempre fazer essa técnica que eu fiz do lado de cá, de trazer até a metade, porque essa técnica também dá uma aumentada no olhar, tá? Então, mais uma opção para você. E para diminuir, eu vou passar o preto mesmo dentro da linha d'água, tá? Essa técnica de passar em volta, esfumando, você não precisa ficar tão presa nela que ela vai aumentar ou diminuir. Por quê? Já aconteceu de eu encontrar clientes que não queriam passar porque achavam que já tinha um olho pequeno, mas quando você vem e esfuma ele dá uma aumentada no olhar também. Então você vai sempre tentar assim, se você quer diminuir dentro da linha d'água, você joga um lápis preto e se você quer aumentar, você joga um lápis bege ou branco.